Sabe aquele problema de aliar a teoria à prática, principalmente quando se trata de função trigonométrica? Pois bem, não sai daí porque nessa aula a gente vai ver exatamente isso. Alguns exemplos de funções trigonométricas e como que a gente pode trabalhar com essas funções, tudo com as suas alterações, com aqueles parâmetros que a gente já viu em aulas anteriores, beleza? Então solta a vinheta que a gente vai começar! Vamos lá, então antes de começar essa aula, eu queria pedir para vocês que, se vocês não assistiram ou a aula de função seno ou a aula de função cosseno, vai ficar muito difícil tu entender todos os conceitos da aula de hoje, porque a gente vai se basear em cima da função seno, a sua estrutura inicial, e em cima da função cosseno, também a sua estrutura inicial. Pegando uma caneta aqui, a gente vai lembrar isso aqui, tá bom? Ó, então a gente vai trabalhar com esta função aqui. Porém, tu não pode esquecer que a função f de x igual a seno de x, ela foi estudada como um parâmetro inicial. Vou chamar aqui de g, né? Já chamei, ó. E a função cosseno de x também foi estudada como parâmetro inicial. Então, em cima disso, pegar outra cor aqui, a gente vai trabalhar. Lembra que para ambas as estruturas, tanto a função seno quanto a função cosseno, elas têm um domínio que passa a ser todos os reais, uma imagem que passa a ser o intervalo do -1 a 1, um período, que é o tempo que ela demora para fechar um ciclo, que passa a ser 2π, e a amplitude, que passa a ser de 1. Isso tudo tem que ficar bem claro para que vocês possam entender tudo que eu vou desmembrar nessas estruturas aqui, tá bom? Além disso, de maneira bem simplona, eu vou construir um esboço gráfico de ambas aqui, bom? Então vamos fazer aqui um eixo X, bem pequenininho, só para a gente ter um molde, aqui também um eixo X. Vamos fazer aqui um eixo Y, um eixo Y, aqui também, para a gente poder fazer aí um esboço gráfico para tu entender essas ideias que eu estou comentando com vocês aí, tá bom? Vamos lá, eixo Y, eixo X, X, eixo Y, eixo X. Vou pegar uma outra cor aqui para a gente trabalhar com o gráfico, e a função seno ficaria mais ou menos assim, lembra lá? Cresce, decresce, decresce, cresce. Onde o máximo dela aqui é 1, o mínimo dela aqui é -1. Isso é a imagem. A ideia do período sai daqui, ó. Saiu da origem até completar um ciclo, que é 2π. Por que que o domínio passa a ser todos reais? Porque esse gráfico ele continua, essa minhoquinha vai infinitamente, beleza? E a amplitude é essa distância aqui, ó, da ideia do eixo X até o ponto máximo. Ou tanto faz, de cima para baixo, tá bom? Não importa. E o cosseno, lembra da função cosseno? A função cosseno começa aqui, ó, decresce, decresce, cresce, cresce. Seria mais ou menos isso, onde esse ponto máximo é 1, esse ponto mínimo é -1. O período da origem até completar aqui um ciclo, 2π. Por isso que ela tem período 2π. Amplitude, mesmo esquema, ó, essa distância máxima aqui, e o domínio passa a ser todos os reais, porque esse gráfico continua infinitamente, certo? Isso é o básico da função seno e da função cosseno. Tu tem que guardar esses conceitos. Agora, o que acontece? A gente vai trabalhar com uma variação, beleza? Olha o que eu coloquei aqui, ó. É 2 mais 3 que multiplica seno de 2x mais π. Dentro disso, o que uma prova pode pedir para a gente? Exatamente esses parâmetros. E, inclusive, pode pedir a construção gráfica. Então, a gente vai fazer tudo isso para que a gente possa aliar esta teoria que está colocado aqui a uma função diferente. Professor, como é que é o texto? O texto é indiferente, pode vir qualquer coisa, inclusive isso que está de verde, ele pode vir de maneira interpretativa. Essa função representa uma oscilação de alguma coisa em função dos dias, dos anos, dos meses.
Porque normalmente ele vai trabalhar com essa ideia temporal, porque a função ela é periódica, de tempos em tempos ela se repete. O tempo para ela se repetir, nesse exemplo inicial, passa a ser 2π. Para cada caso ele vai variar, tá bom? Então vamos lá, por partes. Primeira coisa, o domínio de uma função trigonométrica, indiferente do que aconteça, beleza? Estou trabalhando com essa de verde. O domínio continua sendo todos os reais. Não importa se eu coloquei esse 2, esse 3, esse 2 e esse π. Continua sendo todos os reais. Tanto que aqui, já vou colocar também, o domínio passa a ser todos os reais. A mesma coisa para seno e cosseno. Isso é ponto padrão, tá bom? Por que eu estou colocando isso? Esse dia atrás eu deixei, nas aulas que eu já comentei com vocês, um desafio e teve gente que ao responder o domínio tentou fazer um cálculo para achar o domínio. O domínio ele vai ser sempre todos os reais, a menos que a tua prova fale assim, ó, x pertence ao intervalo de tanto a tanto. Ele está restringindo o teu domínio. De maneira geral, o domínio sempre passa a ser todo e qualquer valor. Agora vamos para outro detalhe aqui. A nossa imagem. Quem vai ser a imagem? A imagem, inicialmente, ela é dada por -1 e mais 1, intervalo entre -1 e mais 1, porque o seno, ele assume um valor máximo em 1 e um valor mínimo em -1. Então, a ideia para achar a tua imagem, ela é muito simples. Vai fazer sempre assim, ó. O seno está aqui, ó. Seno de um ângulo. Professor, mas é um 2x mais π. Não me importa, ó, mas é seno de um ângulo. Então, tudo isso que eu acabei de destacar, o máximo dele é 1 e o mínimo dele é -1. Então, tu vai fazer isso aqui, ó. Para que tu ache a imagem, tu vai fazer a seguinte estrutura. 2 mais 3, que multiplica o valor máximo que ele pode assumir. O valor máximo é 1. E depois, 2 mais 3, que multiplica o valor mínimo que ele pode assumir, que é -1. Então, entendemos a imagem. Aqui vai dar ó, 2 mais 3 vezes 1, 5. 2 mais 3 que multiplica -1, menos 3 mais 2 fica -1. E a imagem dessa função é um intervalo do -1 até o 5. Compreendeu a ideia? Dá um pause no vídeo e tenta fazer esse, ó. Dá um pause agora e tenta fazer esse. Pausou? Espero que tenha tentado fazer. Vamos fazer aqui, ó. Mesmo caso. O que vale para a função seno, vale para a função cosseno. Vamos achar a imagem aqui. Mesma situação. Quem que é aqui, ó, que vai valer mais 1 e -1? O cosseno. Cosseno de um ângulo que tem valor máximo 1 e tem valor mínimo -1. Então, o que acontece? Vai ficar 1, vou repetir, menos 2 que multiplica 1. E depois 1, vou repetir, menos 2 que multiplica -1. Olha o que acontece aqui. 1 menos 2 vezes 1 vai dar -1. E 1 aqui, menos com menos dá mais, então vai dar 3. Então a imagem nesse caso é um intervalo do -1 até o 3. O que eu quero que tu se atente nesses dois exemplos aqui. Olha o que acontece. O seno tem valor máximo em 1, beleza? O seno tem valor mínimo em -1. O seno, quer dizer, o cosseno, desculpa, tem valor máximo 1. O cosseno tem valor mínimo -1. Mas olha o detalhe. Neste primeiro exemplo, como aqui ó, é 1 mais, quando eu troquei pelo valor máximo do seno, a função gerou o seu valor máximo. Quando eu troquei pelo valor mínimo do seno, a função também gerou valor mínimo. Agora, o detalhe, ó. Pelo fato daqui ser um número negativo, ó, esse menos na frente, significa o quê? Que quando o cosseno tem o seu máximo valor, a função gerou o mínimo dela. E quando o cosseno tem o seu mínimo valor, a função gerou o máximo dela. Compreendida essa ideia? Então, quando a gente multiplica por algo positivo, o máximo em seno ou cosseno gera o máximo da função. Quando multiplica por algo positivo, o mínimo em seno ou cosseno gera também o mínimo da função. Agora aqui mudou, ó. Pelo fato de ter um menos aqui na frente, ó, a multiplicação ser por um valor negativo, significa o quê? Que o máximo do cosseno,
ou poderia ser do seno também, gera o mínimo da função. E o mínimo no seno ou no cosseno vai gerar o máximo da tua função, tá bom? Vamos ficar esperto quanto a isso, porque isso já foi questão de prova, porque eu estou comentando sobre esses detalhes. Vamos para frente, o que mais que ele pediu para fazer aqui? No caso, o que mais a gente anotou aqui, ó? Período. Vamos pegar e calcular o período. O período tem uma fórmula, galera, não pode esquecer. O período, seja para a função seno ou cosseno, é dado por 2π dividido por módulo de C. Aqui também, para calcular o cosseno, vai fazer a mesma coisa. 2π dividido por módulo de C. Agora é o seguinte, quem diabos é esse C? Esse C é o valor que multiplica o teu ângulo, ou seja, este C é este valorzinho aqui. E na nossa função aqui, ó, não está aparecendo, mas aqui tem 1, então seria meio. O C é o valor que multiplica o teu ângulo. Lembra lá dos parâmetros? Ó, deixa eu anotar de outra cor aqui, ó. Esse parâmetro seria o parâmetro A, que a gente tem na aula da função seno, esse o B, esse o C e esse o D. Mesma coisa aqui para o cosseno, ó. Esse seria o A, este o B, este o C, este o D. Quem ficou um pouco perdido é porque não assistiu a aula anterior, tanto de função seno quanto de função cosseno. E repito mais uma vez, são aulas bem importantes para que tu esteja entendendo o que a gente está trabalhando aqui, tá bom? Então vamos lá. Quem vai ser o período desta função aqui? O período passa a ser 2π dividido pelo módulo de C, que no caso aqui é 2. Cortou, cortou, e o período vai ser exatamente π. Professor, por que em módulo? Porque essa ideia do período, ok, é uma ideia temporal, como eu falei agora há pouco. Daqui a pouco tem exemplos interpretativos, onde esse período vai ser 24 horas, vai ser um mês, vai ser um dia, sei lá, o cara vai te dar a ideia em relação à situação um pouco mais real, digamos assim, tá bom? Mas o período, ele passa a ser um tempo, então não faz sentido que a gente trabalhe com um valor negativo. O fato de colocar ora valor positivo ou negativo é só para indicar que tu está trabalhando no sentido horário ou anti-horário da tua circunferência, não importa, mas no final das contas tu vai fechar um ciclo completo, beleza? Entendeu a ideia? Tenta fazer o período próximo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu tempo de fazer já. Esse é o tempo que tu vai levar. Porque guardou a forma, o período é fácil de fazer. Olha aqui, ó. É 2π dividido pelo módulo C. Tomar cuidado que o C não é 2, o C é meio. Então olha aqui, ó. Como é que divide fração mesmo? Repete a primeira, que é 2π sobre 1, e multiplica pelo inverso da segunda, que vai ser 2 sobre 1. Ou seja, o período vai ser 4π. O que significa esses dois exemplos? Olha aqui, ó. Em física, tu vai ver essa ideia. Esse carinha que tá aqui, ó, ele indica, na verdade, uma velocidade. Em física, lá em movimento harmônico, tu vai estudar novamente essas estruturas. Então, isso aqui é uma velocidade. Como eu multipliquei por 2, significa que eu estou acelerando o meu movimento, porque a velocidade está aumentando. Consequentemente, o período diminui. Então, o tempo para completar um ciclo, ele é mais rápido. Compreendido a ideia? Agora aqui, ó, olha o contrário aqui, ó. Aqui a gente multiplicou por meio, ou seja, a gente está diminuindo a velocidade. Se eu diminuo a velocidade, o tempo para completar um ciclo, ele passa a ser maior. Compreendido essas ideias aí? Então a gente destrinchou tudo que a gente pode ter. Opa, faltou o que aqui? Coloquei a amplitude. Tudo ainda não, então falta amplitude, né? Antes de eu falar em amplitude, toma cuidado, como eu falei em física, fique esperto que ele fala em frequência. Lembra que uma frequência? Frequência é o inverso do período. Então já vi cair questões que ele cobra frequência. Então tu acha o período primeiro, o inverso do período passa a ser a frequência. Por que eu estou comentando de física? Porque amplitude também é algo da física lá, tá bom? E amplitude também não é difícil de ser calculado. A nossa amplitude, ela passa a ser exatamente o valor do B. Este B é a tua amplitude. Então, a amplitude que valia 1 inicialmente, agora vai valer quanto? Vai valer 3. Neste caso, a amplitude que valia 1 inicialmente vai valer quanto? 2. E professor, não tem que ser menos 2? Não. A amplitude também é em modo, tá bom? Porque a amplitude é aquela distância. Olha aqui, ó.
Não importa se eu meço a distância aqui ou a distância aqui, ela continua sendo a mesma quantidade, a mesma unidade. Beleza? Então fique esperto que a gente pode trabalhar com tudo isso dentro de uma questão. Porém, pode ser que a prova cobre ao contrário. Como assim ao contrário? Aqui eu forneci a estrutura algébrica e a gente foi destrinchando e tirando todas as informações algebricamente. Já pensou se vem na forma gráfica? Então o que eu vou fazer? Eu não vou construir o gráfico dessas funções, porque normalmente a prova não pede para construir o gráfico. O que a prova faz? Ela, na verdade, fornece um gráfico pronto e através do gráfico pronto a gente retira as informações. A gente faz tudo isso que foi feito aqui, tá bom? Então, ao invés de construir o gráfico dessas funções, tu até pode tentar construir. Não vou deixar como desafio a construção. Eu deixo como sugestão. Quem quiser tentar construir o gráfico desta função e desta função, sinta-se à vontade. E vai mandar onde? Lá no meu Instagram, na Estrada com os Profs, que eu corrijo para ver se dá certo, tá bom? Então agora, vou me abaixar aqui para tu dar um print, tirar aí uma cópia desse quadro, porque ele é bastante importante. E a gente vai fazer o que agora? A gente volta com gráficos e dos gráficos a gente trabalha com alguns detalhes, beleza? Então não sai daí que no próximo volta com o que mesmo? Gráfico. Aguardo vocês. Vamos lá. Olha aqui, ó. Agora então a gente vai trabalhar com uma ideia, digamos, de trás para frente. Ele trouxe o gráfico, a gente vai tirar todas as informações que a gente conseguir para tentar descobrir aqui, ó, qual dessas alternativas que representa essa função aqui, bom? Primeira pergunta que eu escuto muitas vezes. Professor, como é que eu vou saber identificar se a função é seno ou cosseno? Olha o gabarito. Só tem função seno. Então, obviamente, a gente vai trabalhar com a função seno, ok? Caso ele varie entre seno e cosseno, tem que pensar um pouquinho mais, ver se não tem algum deslocamento e assim por diante. Por quê? O gráfico da função seno e da função cosseno, eles podem ser idênticos conforme a gente faz algumas alterações. Óbvio que a prova não vai fazer uma resposta dupla. Então, normalmente acontece o que eu coloquei aqui, ó. Sempre ele já traz na própria alternativa qual é o modelo de função que ele queira que vocês pensem, tá bom? Primeira coisa, e de maneira simples, é algo que qualquer prova fornece pra gente através do gráfico. É a imagem. A imagem, tu vai olhar no eixo Y e a imagem passa a ser o intervalo do 0 ao 4. Se houve alteração na imagem, professor, alteração na imagem, como assim? A imagem original da função seno de x é do -1 até 1. Então, se houve alteração na imagem, significa que ele mexeu somando, ou seja, acrescentando alguma coisa, ou multiplicando junto à tua função. Então, significa o seguinte, ó, que esses parâmetros aqui da frente são possíveis de ter acontecido, tá bom? Então, por enquanto, eu poderia pensar em qualquer coisa. Vamos para frente. Amplitude. Professor, e amplitude? Como é que eu faço agora? Amplitude vai ser toda essa distância aqui. Tem que tomar cuidado com essa ideia de amplitude que eu coloquei, porque conforme o cara faz um deslocamento mais para cima ou mais para baixo, a gente não consegue muitas vezes encontrar a amplitude perfeita como a gente vê em física, que a gente sempre tem a distância do ponto máximo até o eixo X. Numa questão de matemática, pode ser que eu jogue a minha função lá para cima, ela comece lá a partir do número 1 milhão lá para cima. Eu não vou ter um embasamento no eixo X. Então o que a gente vai pensar? Lembra que a amplitude original, ela era 1. Lembra disso? Ó? A amplitude original, ela passa a ser 1. De onde que vem esse 1? Vem disso aqui, ó, tá bom? Vou fazer aqui um esboço bem simplão da função original. A função seno original, ela faz isso aqui, né? Ó. Então, ela tem um movimento que ela tem o valor máximo em 1 e o valor mínimo em -1. Qual que é a distância entre esses dois caras aqui? A distância dá exatamente 2 unidades. Se tu pegar essa distância e dividir por 2, tu encontra a amplitude. Então é isso que eu quero que tu guarde, tá bom? Para tu achar quem? Para tu achar aquele B, aquele cara que multiplica a tua função. Então olha aqui, ó. A gente tem, vou apagar esse pedacinho aqui, tá bom? A gente tem que essa distância total aqui, ela é de 4 unidades. Então, ó, se eu dividir por 2,
a gente encontra um valor que é 2. Quem que é esse 2? É o cara que multiplicou a tua função, ok? Ou seja, ó, aqui está multiplicado por 1. Então, não é esta alternativa aqui. Aqui está multiplicado por 2. Pode ser. Aqui está multiplicado por meio. Então, novamente, não é esta alternativa. Aqui está multiplicado por 2. Então, pode ser. Beleza? Então, este carinha aqui é o cara que multiplica. Lá nos nossos parâmetros seria o nosso B. Então, sempre vai fazer isso. Pega a diferença, a distância no caso, né? Ó, entre o valor máximo e mínimo e divide por 2. Daí tu sabe por quanto que ele multiplicou. Daí acontece o seguinte. Se a gente tivesse multiplicado por 2, essa imagem, fiz tudo de preto aqui, ó. Essa imagem que era do menos 1 até o 1, se eu multiplico por 2, ficaria do menos 2 até o 2. E daí não é o que tu enxerga aqui, ó. Não é do menos 2 até o 2. Por quê? Porque além da multiplicação, houve um deslocamento. O professor deslocou o quanto? Pensa comigo aqui, ó. O valor máximo, se tivesse só multiplicado, seria 2. Só que ele subiu lá para 4. Então, o que tu fez? Tu acrescentou mais 2. Porque 2 mais 2 fecha 4. Tem certeza, professor? Olha a ideia do mínimo. O mínimo tu tem que ter acrescentado mais 2 também. Porque eu vou acrescentar tanto no mínimo como no máximo. Porque é um deslocamento. Então, o que vai acontecer? 2 com menos 2 vai dar quanto? Vai dar 0. Opa, olha aqui, ó. Quem que era a nossa imagem? Do 0 ao 4. Então, significa que houve um deslocamento de 2 unidades. Tu somou alguma coisa na tua função. Obviamente, vai sobrar como resposta, ó, direto a letra B. Porque aqui não foi somado nada. Então, essa aqui tu já pode riscar. Professor, mas eu não entendi porque aquele x está dividido por 2. Em ambas as alternativas, ó, estaria anotado aqui o x sobre 2. Então, esse caso não precisaria nem pensar, digamos, numa prova, tá bom? Mas vamos lá. Por que que tem esse x sobre 2? Esse x sobre 2, lembra, vem da ideia do período, ok? Observe a nossa função aqui, ó. Ela é uma função seno. Então, vou pegar o parâmetro aqui, ó. Ela começa a partir daqui, digamos, ó. Tu podia pensar em qualquer ponto, mas esse ponto inicial aqui, ó. Então, ela cresce, ó. Vem até aqui, cresceu. Depois, decresce, decresce e depois cresce novamente. Então, ó, dentro desse parâmetro aqui que eu vou fazer tudo tortinho aqui mesmo, ó, a gente completa um período. Então, ó, de 0 até onde? Ó, de 0 até 4π. Então, o período desta função passa a ser 4π. E a prova vai fazer isso mesmo. A prova vai dar um gráfico muito mais do que apenas um único período, tá bom? Por quê? Para tentar te induzir ao erro. Quando ele coloca direto o período pronto, fica mais fácil. Então, ó, o nosso período ele passa a ser 4π. Como é que eu poderia pensar, então, nesta ideia? Lembra a forma? O período ele é igual a 2π dividido pelo módulo de C. E isto aqui a gente sabe que vale quanto? Vale 4π. Eu posso cortar este π com este π, multiplica cruzado, 4 que multiplica o teu C, ele teria que estar em modo. Eu não vou nem colocar em modo, porque a alternativa já traz a resposta com esse valor positivo. Tome cuidado, se fosse uma resposta aberta, teria que pensar nos dois sinais. Aqui não tem necessidade, tá bom? Então, 4C igual a 2, teu C passa a ser 2 por 4, ou seja, teu C vale meio. Por isso que o teu X está dividido por 2, porque a gente multiplicou o ângulo por meio. Beleza? Deu para compreender, então, como que analisa um gráfico? Professor, mas eu queria tentar construir algum gráfico. Então, volto a repetir. Antes de eu trazer o gráfico pronto, eu falei como sugestão. Quem quiser pode tentar construir aqueles 2 gráficos que eu passei para vocês. Manda depois lá na Estrada com os Profs que eu corrijo para vocês. E, além disso, não vai esquecer do quê? Do nosso desafio. Já devia estar olhando para isso, tá bom? Meu Deus, não estava fazendo nada, o senhor já estava pensando aqui. Então, olha o nosso desafio de hoje. É semelhante àquilo ali. Então, tu tem lá um gráfico pronto. Em cima desse gráfico pronto, eu quero que tu descubra qual é a forma algébrica desta função, beleza? Vai responder aonde mesmo? Lá na Estrada com os Profs. Manda um direct para mim, eu espero vocês. Falou, um grande abraço, até a próxima aula!